As fabricantes de automóveis construíram baterias maiores, apresentaram carregamento mais rápido e expandiram as redes de carregamento. Mas esta preocupação ainda não desapareceu por completo. Seja a Tesla ou a BYD, ambas tentaram reduzir este problema. Mas uma solução única que funcione em todo lado e em todas as situações ainda não foi encontrada. Agora, a Mazda deu um passo que chamou a atenção de toda a indústria automóvel. A parte mais surpreendente é que, desta vez, a marca não apostou numa nova bateria nem em nenhuma tecnologia de carregamento revolucionária. Em vez disso, decidiu trazer de volta um motor que a maioria das pessoas acreditava ter desaparecido há anos. É o mesmo motor rotativo que outrora foi a identidade da Mazda, mas que gradualmente desapareceu do mercado. Agora, a pergunta é: o que faz uma tecnologia com 50 anos no mundo moderno dos veículos elétricos? Será que a Mazda adotou mesmo uma ideia que as outras marcas continuavam a ignorar? Vamos perceber por que razão a Mazda tomou esta decisão, como funciona esta tecnologia e se pode realmente tornar-se um novo desafio para gigantes como a Tesla e a BYD. Mas antes de avançarmos no vídeo, se ainda não subscreveram o nosso canal, aproveitem para o fazer agora. Nesta parte do vídeo. A primeira coisa a perceber é por que razão a Mazda é considerada uma marca que escolhe frequentemente um caminho diferente da maioria dos outros fabricantes. Sempre que se fala em veículos elétricos ou em nova tecnologia, nomes como Tesla, BYD e Toyota surgem quase sempre primeiro. A Mazda, no entanto, não é tão referida. Isso não significa que a empresa seja pequena ou que lhe falte tecnologia. Pelo contrário, a Mazda seguiu sempre uma abordagem diferente. Em vez de correr atrás de todas as novas tendências, a empresa procura primeiro compreendê-las corretamente e só depois desenvolve a sua própria solução. A Mazda começou a sua história em 1920, em Hiroshima, no Japão. Nessa altura, a empresa não tinha qualquer ligação direta ao setor automóvel. No início, fabricava produtos de cortiça e máquinas-ferramenta. Ou seja, a empresa que hoje conhecemos pelos automóveis começou, na verdade, numa indústria completamente diferente. Com o passar do tempo, a Mazda decidiu entrar no negócio automóvel. Em 1931, apresentou o seu primeiro veículo, chamado Mazda Gol, um pequeno caminhão de 3 rodas. Pelos padrões atuais, parece um veículo muito simples, mas naquela época foi um passo importante para a empresa. Este veículo ajudou a Mazda a começar a construir a sua identidade na indústria automóvel. Depois disso, a empresa passou gradualmente para os automóveis de passageiros e começou a criar a sua própria reputação única. Um dos maiores pontos fortes da Mazda é considerado ser a sua filosofia de engenharia. A empresa não se foca apenas em lançar coisas novas. Em vez disso, procura desenvolver tecnologia que se mantenha útil durante muito tempo. É por isso que, por vezes, a Mazda toma decisões que, à primeira vista, parecem vulgares ou um pouco arriscadas. Mas a empresa sempre acreditou que, se uma tecnologia tem potencial, pode ser melhorada e utilizada de forma eficaz. Se repararem, a Mazda não costuma fazer grandes anúncios como muitas outras grandes marcas. Não organiza enormes eventos de apresentação de poucos em poucos meses nem apresenta cada nova tecnologia como algo que vai mudar o mundo. Pelo contrário, a empresa foca-se mais na engenharia e no desenvolvimento de produto. É por isso que, muitas vezes, as novas tecnologias da Mazda só se tornam amplamente discutidas depois de já terem chegado aos clientes na estrada. Isto não significa que a Mazda ignore o marketing. Toda empresa precisa de comunicar os seus produtos. No entanto, a reputação da Mazda foi construída sobretudo com base nas suas decisões de engenharia e na experiência de condução. Essa é uma das razões pelas quais muitos dos seus clientes permanecem fiéis à marca durante anos. Em termos de fidelização, a Mazda é considerada uma das marcas cujos compradores escolhem frequentemente outro Mazda na hora de comprar o carro seguinte. Uma das razões é que a empresa desenha os seus veículos não apenas em torno de características técnicas, mas em torno da experiência de condução como um todo. A Mazda presta muita atenção a pormenores como a sensação de direção, o equilíbrio do veículo, o conforto e o desempenho fiável. Atualmente, a Mazda vende seus veículos em mais de 120 países em todo o mundo.
Isto mostra que a empresa não está limitada ao Japão e tem uma presença global forte. Todos os anos, a Mazda vende cerca de 1.200.000 veículos. Embora este número seja inferior ao de gigantes como a Toyota ou a Volkswagen, é ainda suficiente para colocar a Mazda entre os principais fabricantes automóveis do mundo. Se olharmos para a gama atual da Mazda, SUVs como o CX-5, o CX-60 e o CX-90 estão entre os seus modelos mais populares, com forte procura em diferentes países. Com estes modelos, a Mazda tem se focado em oferecer conforto, segurança, qualidade de construção sólida e uma experiência de condução equilibrada. É por isso que muitas pessoas os preferem, não apenas para o uso diário, mas também para viagens de longa distância. Outra coisa que distingue a Mazda é o esforço em oferecer uma sensação premium sem tornar os veículos extremamente caros. Os materiais do habitáculo, os acabamentos, o conforto dos bancos e o design do interior fazem muitas vezes lembrar carros bastante mais caros. Por causa disso, muitos compradores sentem que estão a obter mais qualidade pelo preço que pagam. Esta filosofia geral é o que torna a Mazda diferente de muitas outras empresas. Em vez de tentar vender o maior número de carros possível ou estar sempre em destaque, a empresa foca-se em criar soluções práticas, duradouras e úteis para os clientes. A história completa do motor rotativo. O motor rotativo. Hoje este nome volta a estar nas manchetes. Mas a sua história não começou agora. Na verdade, começou há muitas décadas. Para compreender esta história, temos de recuar até aos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Hiroshima foi a mesma cidade que testemunhou uma destruição massiva durante a guerra. Muitas indústrias ficaram completamente arrasadas e demoraram anos a recuperar. A Mazda estava também sediada nessa cidade. Numa altura assim, a maioria das empresas teria optado pelo caminho mais seguro. Mas a Mazda decidiu pensar de forma diferente. A empresa não queria sobreviver apenas construindo carros. Queria desenvolver uma tecnologia que lhe desse uma identidade única em relação aos outros fabricantes. Com esta ideia em mente, a Mazda adquiriu, na década de 1960, a licença da tecnologia do motor rotativo. Nessa altura, muitas grandes marcas automóveis já tinham analisado esta tecnologia, mas a maioria recusou adotá-la. A razão era simples. No papel, o motor parecia muito interessante, mas na utilização real apresentava vários desafios. Por isso, a maioria das empresas acreditava que não valia a pena investir tempo e dinheiro nesta tecnologia. O maior problema era o consumo de combustível. O design do motor rotativo era completamente diferente do de um motor a pistões tradicional. Por causa disso, o combustível não conseguia arder de forma tão completa ou eficiente como num motor convencional. Isto afetava diretamente a economia de combustível. Ou seja, se dois veículos produzissem uma potência semelhante, aquele com motor rotativo poderia consumir mais combustível em muitas situações. Numa altura em que o mundo caminhava progressivamente para veículos mais eficientes, isto tornou-se um grande desafio. O segundo grande problema era a gestão do calor. Este motor gerava muito calor durante o funcionamento. As temperaturas elevadas afetavam vários componentes internos. O mais importante deles era o selo do ápice. Em palavras simples, o selo do ápice é uma peça pequena, mas muito importante, que garante a vedação correta dentro do motor. Se desgastasse demasiado depressa, o desempenho do motor começava a cair e os custos de manutenção também aumentavam. Foi por isso que, durante muitos anos, as pessoas continuaram a questionar a fiabilidade do motor rotativo. Mas, em vez de recuar perante estes desafios, a Mazda continuou a trabalhar nele. Após anos de desenvolvimento, a empresa lançou o Cosmo Sport em 1967. Não foi apenas mais um desportivo. Foi a tentativa da Mazda de provar que o motor rotativo podia ser utilizado com sucesso na estrada. Nessa altura, o carro atraiu a atenção mundial. As pessoas viram que a Mazda tinha transformado numa produção real de série uma tecnologia que a maioria das outras empresas tinha praticamente abandonado. Nos anos seguintes, o motor rotativo tornou-se uma das maiores identidades da Mazda.
A empresa utilizou-o em diferentes modelos, e gradualmente, a tecnologia ficou intimamente ligada ao nome Mazda, conquistando um lugar especial sobretudo entre os entusiastas de desportivos. Muitas pessoas admiravam o som do motor, a suavidade na entrega de potência e a sensação de condução única. Agora, a pergunta é: como funciona realmente o motor rotativo? Num motor convencional, os pistões movem-se para cima e para baixo para produzir potência. Mas não é assim que funciona um motor rotativo. Em vez disso, utiliza um rotor de forma triangular que gira continuamente dentro de um cárter com uma forma específica. À medida que o rotor gira, aspira ar e combustível, comprime a mistura, gera combustão e produz potência. Como não tem muitas das peças móveis de vai-vem que existem num motor tradicional, o seu design é muito diferente. Uma das maiores vantagens deste design era o seu tamanho compacto. Comparado com um motor convencional, que precisa de mais espaço para realizar a mesma função, um motor rotativo podia ser muito mais pequeno. Era frequentemente descrito como sendo compacto o suficiente para caber num espaço do tamanho aproximado de uma melancia. O seu tamanho reduzido significava que o veículo podia ser mais leve, dando também mais liberdade aos engenheiros no design do carro. Esta é uma das principais razões pelas quais a Mazda se manteve tão entusiasmada com esta tecnologia. No entanto, apesar das suas vantagens, as fraquezas nunca desapareceram por completo. Com o tempo, as normas de emissões tornaram-se muito mais rigorosas em todo o mundo. As pessoas também começaram a exigir veículos com melhor eficiência de combustível e menor manutenção. Ao mesmo tempo, o motor rotativo continuava a enfrentar desafios relacionados com a eficiência de combustível e a durabilidade a longo prazo. A Mazda continuou a melhorá-lo, mas a procura do mercado estava a mudar rapidamente. Por fim, a produção do RX-8 terminou em 2012. O RX-8 foi o último grande automóvel de produção da Mazda equipado com motor rotativo. Depois de ser descontinuado, a maioria das pessoas acreditava que a jornada do motor rotativo tinha finalmente chegado ao fim. Parecia uma tecnologia que tinha conquistado um lugar único na história automóvel, mas que não conseguia acompanhar os tempos que mudavam. Mas a história não terminou ali. A Mazda nunca esqueceu completamente o motor rotativo. Os engenheiros da empresa continuaram a trabalhar nele, questionando-se se as suas antigas fraquezas poderiam ser resolvidas com tecnologia moderna. Muitos anos depois, essa pergunta obteve uma nova resposta. A única diferença é que, desta vez, o motor rotativo já não estava destinado a acionar as rodas. Em vez disso, foi-lhe atribuído um papel completamente novo no mundo dos veículos elétricos. E é aí que começa verdadeiramente a nova história da Mazda. Por que razão a Mazda trouxe de volta o motor rotativo? Agora, a pergunta é: quando a maioria das empresas em todo o mundo se focava em construir baterias maiores e sistemas de carregamento mais rápidos, por que razão decidiu a Mazda trazer de volta a sua tecnologia rotativa de décadas atrás? A resposta está num problema dos veículos elétricos em que quase todos os compradores ainda pensam hoje em dia. Conduzir um veículo elétrico é uma ótima experiência. É silencioso, oferece potência instantânea e é confortável no dia a dia. Mas assim que se pensa numa viagem longa, surge sempre a mesma pergunta: e se a bateria começar a ficar fraca a meio do caminho? Haverá um posto de carregamento pela frente? Haverá fila de espera? E quanto tempo vai demorar a carregar? Esta preocupação continua a ser uma das principais razões pelas quais muitas pessoas hesitam em comprar um elétrico. Uma solução simples pareceria ser uma bateria maior, mas uma bateria maior não significa apenas mais autonomia. Também aumenta o peso do veículo, sobe o preço e exige mais matérias-primas para produzir. Portanto, simplesmente aumentar a bateria não pode ser a resposta para todos os problemas. A Mazda olhou para esta questão de forma diferente. A Mazda acreditou: e se o carro não precisasse sempre de uma bateria muito grande? E se pudesse andar sobretudo com o motor elétrico enquanto a bateria recarregava automaticamente sempre que necessário? Nesse caso, o condutor deixaria de ter de se preocupar constantemente com o carregamento. Esta ideia deu origem ao conceito de extensor de autonomia. A Mazda utilizou esta tecnologia no MX-30S Active REV.
À primeira vista, muitas pessoas podem pensar que se trata apenas de mais um híbrido, mas a forma como funciona é bastante diferente. O mais importante a perceber é que o motor rotativo, neste veículo, não aciona diretamente as rodas. Normalmente, um motor a gasolina envia potência para as rodas, mas não é assim que o REV funciona. Aqui, as rodas são acionadas inteiramente pelo motor elétrico. Isto significa que a experiência de condução continua a sentir-se como a de um elétrico puro. O motor rotativo tem apenas uma função. Quando o nível de carga da bateria desce abaixo de um determinado ponto, o motor começa a funcionar e atua como um gerador para produzir eletricidade. Essa eletricidade é depois enviada para a bateria, garantindo que o motor elétrico continua a receber a energia de que precisa. É por isso que a Mazda não vê isto como o regresso do antigo motor rotativo, mas sim como um papel completamente novo para ele. Antes, o motor acionava diretamente o veículo. Agora, a sua única função é gerar eletricidade. Por causa disso, o motor deixa de ter de funcionar a velocidades constantemente variáveis. Pode funcionar numa gama de operação mais estável e eficiente, o que ajuda a reduzir muitas das suas antigas fraquezas. O que mudou no novo motor rotativo? Até aqui percebemos por que razão a Mazda decidiu trazer de volta o motor rotativo, mas simplesmente reaproveitar o motor antigo não teria sido suficiente. Se todas as suas fraquezas anteriores se tivessem mantido, esta tecnologia provavelmente não teria voltado a durar muito tempo. Por isso, a Mazda não se limitou a trazer o motor de volta. Redesenhou vários dos seus componentes mais importantes. A primeira grande melhoria foi a injeção direta. Nos motores rotativos mais antigos, o combustível não conseguia arder de forma tão completa ou eficiente como deveria. Por causa disso, a eficiência de combustível ressentia-se e algum combustível saía do motor sem ser totalmente queimado. No novo sistema, o combustível é entregue na câmara de combustão de forma muito mais precisa, o que ajuda a melhorar o aproveitamento do combustível. Isto não significa que todos os problemas tenham desaparecido, mas, em comparação com a versão anterior, o processo de combustão foi melhorado. A Mazda também introduziu melhorias significativas no próprio sistema de combustão. Quando o combustível arde de forma mais eficiente, o motor também funciona de forma mais eficiente, e ao mesmo tempo perde-se menos energia desnecessariamente. É por isso que o novo motor rotativo foi concebido para oferecer um desempenho mais equilibrado do que antes. O calor foi sempre uma das maiores queixas em relação ao motor rotativo. As temperaturas elevadas colocavam estresse adicional em muitos componentes internos. Desta vez, a Mazda deu muito mais importância à gestão térmica. Todo o processo de como o calor se move dentro do motor e como é removido rapidamente foi redesenhado. Além disso, os canais de arrefecimento também foram redesenhados, com a função de fazer chegar o arrefecimento de forma mais eficaz às diferentes partes do motor. Se a temperatura do motor se mantiver controlada, os componentes internos sofrem menos estresse. A Mazda também melhorou a circulação de ar em torno do motor, para que o calor em excesso possa dissipar-se mais rapidamente. Outra atualização importante é a utilização do revestimento de carbono tipo diamante, conhecido como revestimento DLC. Trata-se de um revestimento especial de superfície dura, aplicado em componentes sujeitos à fricção constante. A vantagem é que estas peças desgastam-se mais lentamente e continuam a ter um desempenho consistente durante mais tempo. Além da indústria automóvel, este tipo de revestimento é também utilizado noutras indústrias de alto desempenho. Se houve sempre uma fraqueza amplamente discutida do motor rotativo, essa foi a dos selos do ápice. Estes pequenos componentes são responsáveis por manter a vedação correta dentro do motor. Nos motores mais antigos, tendiam a desgastar-se relativamente depressa, aumentando as preocupações com a manutenção. A Mazda afirma que, desta vez, utilizou novos materiais e um novo design para os selos do ápice, de modo a melhorar a sua durabilidade. O desempenho real só se tornará claro com a utilização a longo prazo, mas a empresa deu claramente atenção especial a esta área. O objetivo de todas estas alterações é o mesmo, a fiabilidade, ou seja, tornar o motor mais confiável do que antes. O motor rotativo foi sempre conhecido pelo seu tamanho compacto e funcionamento suave.
A Mazda tentou manter estes pontos fortes ao mesmo tempo que reduzia as antigas fraquezas o máximo possível. Ainda hoje, o tamanho compacto deste motor é considerado uma das suas maiores vantagens. Comparado com um motor convencional, é muito mais pequeno, pelo que ocupa menos espaço dentro do veículo. Isto dá aos engenheiros mais liberdade no design do veículo e também facilita a organização mais eficiente dos restantes sistemas. Outra vantagem do seu tamanho reduzido é uma melhor distribuição de peso. Quando o motor ocupa menos espaço e o seu peso está bem equilibrado, o equilíbrio geral do veículo também pode melhorar. Isto tem um efeito direto na experiência de condução, especialmente nas curvas e no comportamento normal do carro. É por isso que a Mazda não vê o novo motor rotativo apenas como o regresso de uma tecnologia antiga. Pelo contrário, a empresa tentou redesenhá-lo para se adaptar aos sistemas elétricos modernos. Só a experiência dos clientes ao longo dos próximos anos mostrará até que ponto estas alterações são bem-sucedidas na vida real. O impacto na Europa e no mundo. Nos últimos anos, as vendas de veículos elétricos cresceram rapidamente por toda a Europa. Muitos países introduziram novas políticas, ofereceram incentivos fiscais e incentivaram as pessoas a comprar carros elétricos. Mas, junto com este crescimento, tornou-se também claro outro desafio. O número de elétricos cresceu muito mais depressa do que a infraestrutura de carregamento se expandiu em muitas zonas. Dentro das grandes cidades, encontrar um posto de carregamento normalmente não é difícil. Mas assim que se sai da cidade para uma viagem longa, os carregadores tornam-se menos comuns em muitas áreas. Mesmo depois de chegar a um posto de carregamento, os condutores por vezes têm de esperar porque já existem outros veículos a carregar. É por isso que, para muitas pessoas, a experiência de carregamento ainda não é tão simples como esperavam inicialmente. Países como a Alemanha, a França e os Países Baixos registraram um crescimento constante na adoção de elétricos. As suas redes de carregamento são consideradas bem desenvolvidas, mas a experiência ainda não é igual em todo o lado. As grandes cidades e as principais autoestradas costumam ter melhores infraestruturas de carregamento, enquanto as cidades mais pequenas e as áreas menos povoadas podem ter opções mais limitadas. É por isso que muitos compradores continuam a querer um veículo que ofereça condução elétrica para o uso diário, ao mesmo tempo que reduza as preocupações com o carregamento em viagens de longa distância. Ao mesmo tempo, surgiu outra mudança no mercado. Antes, muitas pessoas acreditavam que o futuro pertencia apenas aos veículos totalmente elétricos. Mas, mais recentemente, a procura por híbridos e tecnologias de extensão de autonomia tem também aumentado. A razão não é apenas a tecnologia em si, mas também as necessidades do dia a dia das pessoas. Nem todos têm um carregador em casa. Nem todos percorrem a mesma distância, e as redes de carregamento não estão igualmente desenvolvidas em todas as regiões. Por causa disso, muitos clientes querem um veículo que ofereça as vantagens da condução elétrica, mas que também dê mais confiança em viagens mais longas. A Mazda parece ter reconhecido esta tendência em mudança bastante cedo. A empresa não assumiu que todos os clientes iriam querer apenas um elétrico de bateria grande nos próximos anos. Em vez disso, percebeu que muitas pessoas queriam a experiência de condução elétrica sem depender inteiramente da rede de carregamento. Foi por isso que a Mazda desenvolveu modelos como o MX-30R EV. O objetivo da empresa não era substituir os elétricos puros, mas oferecer mais uma opção a clientes com necessidades diferentes. Ou seja, se alguém conduz sobretudo na cidade em modo elétrico, mas também faz viagens mais longas de vez em quando, este sistema pode ser uma escolha mais prática. Vale também a pena notar que a Mazda escolheu este caminho numa altura em que quase toda a indústria automóvel seguia na mesma direção. A empresa tentou pensar de forma diferente, mas isso não significa que se tenha oposto aos veículos elétricos a bateria. Simplesmente acreditou que nem todos os mercados do mundo têm as mesmas necessidades. Algumas regiões já têm redes de carregamento fortes, enquanto outras ainda precisam de mais desenvolvimento. Nesse tipo de ambiente, diferentes tecnologias podem continuar a ter o seu lugar. É por isso que a estratégia da Mazda está a ser tão discutida atualmente. Não é apenas a história de um novo motor.
É também sobre compreender as necessidades em mudança do mercado e tentar construir soluções em torno delas. O tempo dirá qual tecnologia os clientes acabarão por preferir nos próximos anos. Mas uma coisa pode certamente ser dita: em vez de simplesmente seguir a tendência, a Mazda tentou primeiro compreender o mercado e só depois escolheu o seu próprio caminho. O que isto significa para a Tesla e a BYD? Agora, a pergunta é: se a abordagem da Mazda se revelar bem-sucedida, quanto poderá afetar gigantes como a Tesla e a BYD? A resposta não é direta, porque as três empresas têm estratégias e formas de pensar muito diferentes. Comecemos pela Tesla. Desde o início, a Tesla focou-se inteiramente nos veículos elétricos. A empresa acredita que o futuro pertence aos elétricos puros e construiu toda a sua estratégia em torno dessa ideia. Baterias grandes, a rede de superchargers e uma experiência orientada por software são os maiores pontos fortes da Tesla. No entanto, o sucesso deste modelo depende também fortemente da infraestrutura de carregamento. Onde as redes de carregamento estão bem desenvolvidas, ter um elétrico puro torna-se muito mais fácil. Mas em locais onde as infraestruturas de carregamento ainda são limitadas, alguns clientes continuam a ter preocupações. A BYD, por outro lado, segue uma abordagem diferente. A empresa tem trabalhado, há muitos anos, não só em veículos elétricos, mas também em modelos híbridos. O maior ponto forte da BYD é a sua enorme rede de fabrico. Produz as suas próprias baterias, fabrica muitos componentes-chave internamente e constrói veículos em grande escala. É por isso que consegue oferecer preços competitivos em muitos mercados. Já a Mazda tem um foco um pouco diferente destas duas empresas. A Mazda não está a tentar vender o maior número de veículos, nem está a tentar construir a maior bateria. A identidade da empresa esteve sempre centrada na engenharia e na experiência de condução. É por isso que desenvolveu uma solução como o extensor de autonomia, em que a experiência de condução principal continua a ser elétrica, enquanto um pequeno gerador rotativo oferece confiança extra sempre que necessário. Outro aspecto importante da Mazda é que costuma posicionar-se mais perto do segmento premium. Isto significa que não compete apenas pelo preço. Em vez disso, a empresa tenta oferecer melhor qualidade de construção, melhor equilíbrio e uma sensação de condução única. Por isso, a sua estratégia não passa por competir diretamente com a Tesla ou a BYD, mas sim por oferecer um tipo diferente de escolha. A competição aqui não é apenas sobre escala, mas também sobre ideias. A força da Tesla é o seu ecossistema elétrico. A força da BYD é a sua escala de fabrico. A Mazda, entretanto, tenta encontrar um caminho diferente através da sua abordagem de engenharia. Qual estratégia se irá revelar mais bem-sucedida no futuro dependerá do mercado e das necessidades dos clientes. Mas uma coisa é clara, a Mazda mostrou que nem todos os problemas dos elétricos têm de ser resolvidos com baterias maiores ou mais postos de carregamento. Por vezes, uma forma diferente de pensar também pode dar uma resposta a planos futuros e aversão a hidrogênio. A Mazda não está apenas a olhar para as necessidades de hoje, mas também a tentar preparar-se para o futuro. Uma parte dessa visão é o motor rotativo a hidrogênio. Embora esta tecnologia esteja ainda numa fase inicial, a Mazda já registrou patentes relacionadas, mostrando que a empresa está a explorar diferentes opções energéticas para o futuro. A ideia da Mazda é que, tal como o motor rotativo funciona agora como gerador para produzir eletricidade, o mesmo sistema poderia um dia funcionar a hidrogênio. Ou seja, em vez de desenhar uma plataforma de veículo completamente nova, a empresa espera adaptar a mesma tecnologia central a um combustível diferente. Para já, isto continua a ser um plano futuro, mas a Mazda continua a sua investigação nesta direção. A Mazda não é a única empresa a falar de hidrogênio. O Japão tem investido em tecnologia de hidrogênio há muitos anos. O governo japonês e vários fabricantes automóveis veem o hidrogênio como uma das possíveis opções energéticas para o futuro. A Alemanha também está a trabalhar em vários projetos relacionados com hidrogênio, sobretudo para a indústria e o transporte pesado. A Coreia do Sul lançou várias iniciativas para construir um ecossistema de hidrogênio, enquanto alguns países do Médio Oriente estão a fazer grandes investimentos na produção e exportação de hidrogênio verde.
No entanto, há um ponto importante a compreender. Construir apenas um veículo movido a hidrogênio não é suficiente. É também necessária uma rede de postos de abastecimento de hidrogênio, uma cadeia de fornecimento e sistemas de armazenamento seguros. Sem essa infraestrutura, não será fácil para a tecnologia chegar aos clientes do dia a dia. É por isso que o hidrogênio ainda é visto como uma possibilidade futura, mas a sua adoção em larga escala poderá demorar. A ideia única da Mazda é que, se a infraestrutura de hidrogênio se tornar suficientemente forte no futuro, a empresa poderá não precisar de desenhar um veículo completamente novo. Em vez disso, quer desenvolver uma plataforma que possa ser adaptada a diferentes fontes de energia. Ou seja, o mesmo sistema que hoje funciona como extensor de autonomia a gasolina poderia, no futuro, ser também adaptado para funcionar a hidrogênio. Se isso se tornar possível, poderá representar mais um passo na evolução dos sistemas de energia dos veículos. O mundo dependeu primeiro sobretudo de motores tradicionais a gasolina e a gasóleo. Depois vieram os híbridos e os veículos elétricos a bateria. Agora, alguns especialistas acreditam que o hidrogênio poderá encontrar o seu lugar em determinadas aplicações nos próximos anos. No entanto, ninguém sabe exatamente quando ou até que ponto isso irá acontecer. É por isso que a Mazda não está a apostar apenas numa única tecnologia. Pelo contrário, continua a explorar diferentes possibilidades. O objetivo da empresa não é prever o futuro, mas manter opções práticas prontas que consigam responder às necessidades em mudança do mercado. A rapidez com que o hidrogênio se irá desenvolver nos próximos anos dependerá em grande parte dos custos de infraestrutura e das políticas governamentais. Se acharam a informação de hoje útil e quiserem continuar a ver vídeos simples, fiáveis e fáceis de entender sobre carros, elétricos e novas tecnologias, não se esqueçam de subscrever o canal.